Aleluias! Os irmãos podem se sentarem. Glória a Deus! Como é bom ver essa igreja cheia de vidas! Aleluias! Gostaria que vocês fechassem seus olhos mais uma vez. Deus querido Santo, obrigada pelo teu poder. Obrigada pelo teu amor, Pai. Eu lhe peço neste momento, esteja sondando os corações. E fala, Senhor. Eu declaro neste momento que ninguém sairá daqui hoje da maneira que entrou. Mas todos terão uma experiência verdadeira contigo, como nunca antes, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Irmãos, nós acabamos de poder ter esse privilégio de ver essas vidas nascendo de novo. E agora, nós vamos entender que não é só nascer nas águas. Tem algo mais profundo, meus irmãos, que hoje, se você prestar muita atenção, eu quero que vocês prestem muita atenção, vai transformar a sua história. Se você hoje entender a essência dessa palavra de Deus, vai transformar a tua história em nome de Jesus. Você recebe? Você recebe? Amém. É pela fé, meus irmãos. Ruth, quero começar lendo no livro de João, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Quero estar lendo hoje aqui comigo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, presta atenção. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Então não é somente água, da água e do Espírito. Próximo versículo. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem entendeu isso? Como assim? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Agora nós vamos mais profundo na palavra de Deus. Eu quero estar lendo no livro de Tito, capítulo 3. Ruth, the next Bible verse, please. Que diz: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleites, vivendo em uma malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Esse, meus irmãos, muitas vezes não é somente as pessoas que não estão em Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, muitos cristãos estão vivendo dessa maneira. Ódio no coração, rancor, não consegue perdoar a família, não consegue se dar bem com outras pessoas. Meus irmãos, essa palavra não é só para aqueles que não creem, para aqueles que não nasceram de novo. Mas é isso que eu quero chegar agora. Essa essência é a essência da carne. É o homem que só nasceu na carne, que ainda não nasceu no Espírito. Talvez esse homem já foi batizado, já saiu das águas, mas se não nasceu do Espírito, é essa luta, esse rancor no coração. Como é difícil andar em santidade, como é difícil ler a Bíblia, meus irmãos. Eu te digo hoje, essa não é a realidade daqueles que nasceram no Espírito. Vamos continuar lendo. Mas quando a
satisfeito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Meus irmãos, mais uma vez, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. O que é regeneração? Vamos ver aqui que o Google diz o que é regeneração. Regeneração é um processo que uma célula-mãe se divide e dá origem a duas células filhas com o mesmo material genético. Irmãos, vamos tentar compreender isso, essa ciência. Quando você se corta e o seu corpo começa a sarar, tem essas células que vão se procriando e vai crescendo de novo uma nova pele. E quando Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito, nasce no Espírito, quer dizer, meus irmãos, que a nossa essência, essa célula, já não é mais a célula do homem, é para ser a célula de Cristo. Irmãos, aleluia. O que Deus quer transformar essa noite é o seu DNA. Aleluia. Que é um DNA que não é um DNA de pecador. Não é um DNA que você fica sofrendo para ser santo. Que é aquela luta, aquela dificuldade. Não, meus irmãos. Quando nós somos nascidos do Espírito, nós nos transformamos. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, se isso ainda não aconteceu com você, hoje, aleluia, é hoje que você vai verdadeiramente nascer de novo. E o seu DNA hoje será transformado em nome de Jesus, eu declaro. Não será mais esse DNA pecaminoso que odeia, que vive com essa angústia, mas será o DNA de Cristo, aleluia. Aquele que olhou para o homem e foi para aquele leproso que era rejeitado. Ele foi para os impuros. Ele foi para aquela mulher samaritana adúltera. Meus irmãos, Jesus não vê como o homem vê. E não é se você realmente já nasceu do Espírito. Não tem como você ver como o homem vê. E se isso ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, é Deus falando hoje que Ele vai sarar a igreja dele. Aleluia! Nós vamos ser um povo que verdadeiramente vivemos Cristo. Não somente de falar, mas do poder e autoridade do DNA que está em nós. Aleluia! Agora a pergunta é: como receber esse Espírito? Como que funciona isso? Vamos ler João 20, do 21 ao 22. Aleluia. Next Bible verse. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Próximo versículo. E havendo dito isso, Ele assoprou. Ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, agora eu quero que você entenda. Esse não é o dia do Pentecoste. Hoje Deus vai abrir os teus olhos para você entender verdadeiramente o que é ter o Espírito dele dentro de você. Vamos continuar aqui, vamos ver que o verbo, lá no grego, diz. O verbo
assoprou o Espírito, os discípulos, eles, uma infusão, aleluias, aconteceu neles. E essa infusão transformou o DNA deles. Meus irmãos, aleluias, aleluias. Eu quero que você entenda que esse verbo, infusão, que é assoprou, ele é o mesmo verbo que Deus usou quando Ele criou o homem. E que Ele assoprou um sopro de vida. Esse é o mesmo verbo. É o mesmo verbo lá na história de Ezequiel, naquele vale de ossos secos, aquele vale que já não tinha vida. Quando o sopro de Deus veio, eles tiveram vida. E esse sopro de Deus, essa infusão do Espírito, vai acontecer com você esta noite. Se você crer, se você abrir o seu coração, porque o nosso Deus, Ele é gentil. A Bíblia diz que Ele está assim, ó. Eis que bato na porta. E aquele que abrir a porta, ele entra. E a mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente só fica, né, em Deus e Jesus, meus irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. Não tem como você verdadeiramente nascer de novo e ter essa DNA transformado se você não tiver essa infusão do Espírito. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, aleluias. Oh! E agora nós vamos para a próxima parte, que vamos ler em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Meus irmãos, eu quero que vocês olhem essa palavra virtude. Vamos ver aqui que virtude significa. Essa palavra virtude, o termo original dela é dunamis. O dunamis no grego, ele significa esse poder real. E dunamis, na verdade, meus irmãos, é a raiz da palavra dinamite. Quem sabe aqui o que é um dinamite? Uma bomba! Desculpa! Eu quero que vocês entendam. Dinamite. Ruth, can you please put the picture? Olha aí. Oh, glória a Deus. Então quando ele fala que eis que receberão uma virtude, ele diz: vocês receberão dinamite. Vocês receberão poder. Meus irmãos, eu tenho que falar para vocês aqui. Vocês estão se perguntando por que essa moça grita tanto. Quando você está com esse dinamite explodindo dentro de você, não tem como se
E de repente veio do céu um som, como de um vento. Imaginem, irmãos, eu quero que vocês imaginem os apóstolos lá, eles esperando. E de repente veio aquele vento. E aí, e encheu toda a casa que estavam lá sentados. Próximo versículo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, irmãos. Fogo! Dinamite! Pum, pum, pum! Irmão, deixa eu falar para você. Você já viu alguém numa fogueira queimando, me quietinho? O fogo queimando, tá doendo, mas fica quietinho. Irmãos, eu quero que vocês entendam que quando o fogo pega de verdade, é isso! É grito! É júbilo! Aleluia! São línguas estranhas! Meus irmãos, se isso não aconteceu com você ainda, você está perdendo a melhor parte do Evangelho! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, como ele é lindo! Oh. E eles foram cheios do Espírito, irmãos. Eu quero que você entenda a diferença de quem é cheio do Espírito Santo. Pedro! Eu vou precisar de mais água, por favor. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus, Bela? Tem certeza? Mas eles vão te matar, cortar a tua cabeça. Conhece mesmo? Eles vão te pôr numa fogueira e queimar você viva. Conhece mesmo? Meus irmãos, Pedro ficou com medo. Você consegue imaginar aqueles soldados romanos vindo com as espadas? Você conhece Jesus de Nazaré? O que você falaria? O que você falaria com uma espada no teu pescoço? Você conhece Jesus de Nazaré? Eu não. E assim foi Pedro. Mas, meus irmãos, depois que ele foi revestido, esse dinamite, ele pegou com ousadia, aleluia, ele foi falando em línguas. Irmãos, eu quero que você entenda a majestade. 3.000 almas se converteram, aleluia, 3.000 almas de uma vez, todo mundo recebendo esse poder de Deus. Um homem, eu quero que você entenda, um homem cheio do poder de Deus pode salvar milhares de almas, aleluia! Meus irmãos, ele bate na porta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele quer te revestir desse poder, desse dinamite, que você nunca mais será o mesmo. Aleluia! Eu quero dar aqui meu testemunho pessoal. Irmãos, eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, pequenininha, pra você ver que realmente as crianças, elas já entendem as coisas. Com 6 aninhos de idade, eu lembro que eu orava, eu falava: Deus, eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. Que criança que ora isso hoje em dia, quando fica o dia todo com os tabletes na cara? Irmãos, na minha infância, sabe como que eu cresci? Eu cresci com meu pai e minha mãe à noite. Vamos orar, vamos nos ajoelhar. A gente se ajoelhava ao redor da cama e a gente orava. E
Oh, aleluia. Aquele homem ungido de Deus. Você lembra que eu fui lá? Assim, né? Assim, com a mãozinha assim, para receber a oração. E ele foi assim. Receba o Espírito, receba o Espírito. Irmãos, quando ele fez assim, olha, ele nem colocou a mão na minha cabeça. Quando ele só passou por mim, irmãos, eu senti um fogo, aleluia. E foi queimando, aquele fogo, e meu coração, irmãos,
Vamos continuar rapidinho. Atos, capítulo 2, do versículo 17 ao 20. Aleluia. Agora prestem muita atenção. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Próximo versículo. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Glória a Deus. Próximo. E eu farei aparecer prodígios, aleluias, em cima do céu, em sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Próximo. Aleluias. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Os sinais da palavra de Deus sobre os últimos dias, eles estão cada vez mais sendo cumpridos. E por isso que Deus, Ele fala, eu derramarei, porque se Ele não derramar, ninguém vai se salvar, meus irmãos. Se a igreja estiver morta do jeito que está, quem vai subir com Jesus? Eu quero contar um testemunho agora da minha tia. Ela com 16 anos, ela tinha muita sede de Deus. E por isso que eu falo, eu com 6, a minha tia com 16, meus irmãos, o que está errado com essa geração? Tinha uma época, uma geração de pessoas sedentas de Deus. Ela com 16 anos de idade, eles estavam orando na casa de uma pessoa. Olha só, o desejo de uma adolescente de dizer um grupo de oração, amigos, tudo jovenzinho, não era pai e mãe falando vai orar. Não, eles queriam orar, eles queriam estar na presença. Quando eles estavam orando, eles oravam de repente, meus irmãos, e ela falava, Deus, eu quero ter experiências contigo, Deus, abre os meus olhos. Irmãos, ela orando, de repente veio um anjo do Senhor, aleluia. E esse anjo pegou ela pelas mãos e tirou ela do corpo, e ela falava que via o corpo dela de carne caindo no chão. E esse anjo foi levando ela lá para o céu, aleluia. E lá no céu, meus irmãos, ela viu os portões celestiais, oh glória a Deus! E esses portões se abriram, oh glória a Deus! E ela entrou junto com Jesus, ela reconheceu porque tinha os muros, e Jesus falou, vem, eu quero te mostrar um pouquinho do meu reino. E ela viu aquele rio de água viva, oh glória a Deus! Só que a água é algo assim que ela é muito cristalina, é uma coisa que ela nunca viu aqui nessa terra. E ela falou que tinha um coral de anjos. E esses anjos, eles tinham aqueles instrumentos, coisas que ela nunca viu, e eles louvavam a Deus. Aí ela, junto com os anjos, ela começou a louvar a Deus, irmãos. Nesse momento que ela estava tendo essa visão no céu dos anjos, e ela começou a louvar, o corpo dela na terra começou a cantar esses louvores celestiais. Irmãos, aí caiu um poder, aleluia. Todos que estavam lá foram sendo batizados no Espírito, e o fogo dele caindo. É isso que eu estou falando, meus irmãos. É dessa glória, é desse poder, aleluia. E eu lembro ela falando, Jennifer,
Fala, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero essa infusão. Eu quero nascer do Espírito. Oh, é isso que nós temos que buscar. Can you put the PowerPoint, please? Oh, glória a Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que a gente fala, batismo no Espírito, todo mundo pensa que é falar em línguas. Não é só falar em línguas, meus irmãos. Como eu disse, é o seu DNA sendo transformado. Essa infusão que te transforma. E a evidência disso é resultados do genuíno batismo no Espírito. Mensagens proféticas e louvores, meus irmãos. Quando o Espírito entra, de repente você vê assim, é assim. Vem! Começa a vir dons. Você começa a louvar a Deus, canta, você não consegue parar de louvar a Deus. Meus irmãos, eu tenho dificuldade de parar de louvar a Deus. Nesses últimos dias eu não consigo nem parar de falar de Jesus. Aleluia! É uma maior sensibilidade contra o pecado, meus irmãos. O Espírito Santo, ele condena, você não consegue. Não é porque você não quer, você não consegue. Você não tem prazer, irmãos. Eu não tenho prazer nas coisas do mundo. E não é porque eu sou santa, mas é porque o meu DNA foi transformado. E Deus quer transformar o teu DNA esta noite. Aleluia. É uma vida que glorifica Jesus, meus irmãos. Não é só eu aqui, é para todo mundo. Da glória a Deus. Aleluia. Porque esse é o homem nascido de novo no Espírito. Oh, glória a Deus. Manifestações dos vários dons do Espírito. No próximo slide nós vamos falar disso. É o maior desejo de orar, interceder, meu irmão, para falar. Um servo de Deus, nascido de novo. Você não consegue ser egoísta. Se você não consegue dar seu dízimo, tem algo errado com você. Se você não consegue dar para quem tem necessidade, irmãos, você não foi regenerado. Porque eu vou te falar, quando nós vivemos nesse Espírito, não tem alegria maior do que dar. É melhor dar do que receber. Eu amo abençoar as pessoas. Pessoas que essa igreja sabem, eu sou uma abençoadora, mas não é para minha glória, é porque Cristo vive em mim. Oh, aleluia! E Ele quer entrar em você também. Oh, Jesus! Aleluia! Oh, glória a Deus! É um maior amor pela palavra de Deus. Irmãos, quando você é nascido de novo, não é assim, deixa eu tentar ler a Bíblia, meus irmãos. Toda vez que eu abro a palavra de Deus, oh glórias, vem uma revelação, vem uma compreensão. Eu começo a ver as histórias que eu conhecia de criança, mas vem uma revelação nova para os dias de hoje, aleluia. A palavra de Deus se torna viva. Você não tem que mais ficar correndo atrás de profeta. Ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Não, meus irmãos, o DNA está aqui, o Espírito Santo está fluindo. A palavra de Deus que fala com você. Não é profeta que fica dando essas profetadas na carne. Meus irmãos, você é para ser profeta de Deus. É para a profecia estar fluindo dentro de você. A palavra de Deus viva. Mas isso é para aqueles que o DNA está transformado. Aleluia. Uma convicção cada vez maior que o nosso Deus é o nosso Pai. Meus irmãos, quando você está realmente nascido de novo, você sabe, aleluia, quem é seu pai de verdade. E você tem identidade de filho. Oh, aleluia, de herdeiro. Oh, glória a Deus. Irmãos, não adianta você ter um cartão de crédito com um saldo de 1 milhão e você não saber a senha. Irmão, se você não
contexto, Paulo ele fala que ele vai dar dons espirituais para ser usado no corpo. Não é para ser usado de qualquer jeito, sem ter um líder, sem estar aprendendo. Não, meus irmãos. Faça parte de um corpo. Seja membro de uma igreja. E eu não estou falando de igreja batista, eu estou falando, seja parte do corpo de Cristo. Seja membro, tenha um líder sobre você. Aprenda a receber ensinamento. Para de ser orgulhoso. Abra o teu coração essa noite. Se posicione. Fala, Deus, eu quero fazer parte de um corpo. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero dons espirituais. Não para ser um bam, mas é para ser bênção dentro do corpo. Aqui está falando dos dons espirituais. Dom da palavra e da sabedoria, irmão. Esse é o dom que está acontecendo aqui agora. Essa palavra não foi criada por mim, meus irmãos. Essa revelação de realmente compreender o que é o batismo na água e no Espírito. Para ser sincero, eu nunca tinha entendido isso antes dessa maneira. E quando eu fui estudar a palavra, veio essa revelação, aleluia. E essa é o poder que vem do alto, não é se esforçando, tentando, irmãos. Eu não levei horas criando essa palavra. A palavra vive em mim. É constantemente vindo na minha cabeça. Não é agora que eu vou pregar, agora deixa eu tentar ler. Não, meus irmãos. É algo que eu vivo dentro de você. Dom da palavra, do conhecimento. Conhecimento, esse dom, é quando Deus revela. É quando você não sabe nada da vida da pessoa e você fala, olha, você que está com essa dor aqui no ombro, você nunca viu a pessoa, mas Deus mostrou que a pessoa está com dor. Ele revela. Ele dá palavras de conhecimento. E sabe o que é triste? Que muitas igrejas não estão vivendo com esses dons. Sabe por quê? Porque a igreja está todo mundo sentado esperando o pastor fazer milagre. Mas não é o pastor que faz milagre. Você é responsável pela sua vida. É você que vai estar diante de Deus. Não adianta você culpar igrejas, culpar pastores. É você. Se você está assim, o culpado é você. Você tem que se despertar. Você tem que ter sede. Você tem que querer nascer no Espírito. Isso não vem o pastor dizendo, não, é você, meu querido. Aleluia. Aí vem o dom da fé, que é essa fé sobrenatural que move montanhas. Esse o pastor Vicente tem. Esse, se você quiser orar por fé, peça para o pastor Vicente impartar essa unção da fé, porque esse, o nome dele é para estar escrito nos heróis da fé, lá no livro de Hebreus. Sério. Sério. Você já pegou um avião sem ter bilhete? Esse homem já fez. Você já virou invisível? Você já virou invisível? Esse homem já virou invisível. Quando ele estava lá na Guatemala servindo a Deus, e eram aqueles guerreiros, com arma, entraram no ônibus para ver se tinha algum estrangeiro. E meu pai lá, o homem de fé,
você crê, você será curado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu orei e declarei. No final do culto, foi isso. Quando acabou, a filha dele, a Elisa, veio. Eu estava com o joelho torcido lá nos weekend que eles fizeram. Não dava para mover direito, meus irmãos. Essa menina estava pulando. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de cura. E Ele quer estar impartando essa unção sobre você essa noite. Sobre pessoas aqui que querem receber. Arabaxira, meu irmão. Só de eu falar isso, a minha mão está queimando. Oh, aleluia. Oh, fogo santo de Deus. Aleluia. Aí, continuando, dom da profecia, dom de milagres, discernimento de espírito, irmão. Esse é um dom que muito crente não pede, mas é importante. Sabe por que é importante? Porque nos últimos dias haverão muitos falsos profetas que vão estar mentindo a palavra. Não tem problema morar junto. Não tem problema viajar com o namorado, ter sexo antes do casamento. Deus entende. Não tem que ser batizado nas águas para tomar a Santa Ceia. Não, irmãos, a palavra diz que aquele que bebe do corpo do sangue de Cristo bebe para a própria condenação. Se a pessoa não nasceu de novo e toma isso, ela está se condenando. Meus irmãos, o Evangelho está sendo pregado de uma maneira que quer agradar homens. Mas o verdadeiro Evangelho de Deus é o Evangelho que fala a verdade. E a verdade é essa que eu estou falando essa noite. Quem não nascer nas águas e no Espírito não verá o reino de Deus. E eu vou contar um último testemunho. Acho que aqui a gente já falou dom de línguas, interpretação. Olhe esses dons, não é um só. Busque esses dons. Mas sabe quando que você vai receber? Quando Deus provar a integridade do seu coração. Se você está buscando dons pelo próprio interesse, você não vai receber. Mas se você realmente buscar esses dons porque você quer estar no corpo de Cristo, sendo bênçãos aqui dentro e fora da igreja, aí, meus irmãos, aí Ele vai falar: agora sim você entendeu, receba os meus dons. Tenha essa compreensão na sua mente e faça hoje decisão de fazer parte de um corpo, amém? E para dar um último testemunho para acabar, essa minha tia que foi arrebatada, ela foi arrebatada mais uma vez. Em 1982, ela estava numa conferência de jovens, porque naquela época era buscar o poder. Naquela época, se você não fosse batizado no Espírito Santo, você era piada. Nossa, não foi batizado no Espírito Santo ainda? Naquela época, meu irmão, era vergonha. Na época, 79, 1979. Quando ela foi arrebatada pela segunda vez, foi em 1982. Sim, eu estava junto. Então, em 79 e 82 a Cátia estava junto. Mas ela não foi arrebatada. Mas a minha tia, nessa convenção, lá do Gesiel Gomes, mano. Pastor cheio de poder, igreja. Irmãos, mais uma vez, o anjo veio, o corpo dela foi. E esse anjo levou ela mais uma vez para o céu. E Deus falou, e Jesus falou para ela: Daisy, o motivo que eu estou te trazendo aqui mais uma vez é que eu quero mostrar para você o que será a minha igreja nos últimos dias. Agora presta atenção, meu irmão. E quando Deus fez, Jesus fez assim, ela viu, ela enxergou. E sabe o que ela enxergou, meus irmãos? Você tem que entender que em 82 as igrejas estavam lotadas, não tinha lugar. Essa convenção era para 3.000 pessoas, tinha 5.000. Tudo lá.
visão dos últimos dias. Sabe o que ela viu? Eu conversei com ela semana passada. Ela falou assim: Diana, as igrejas estavam vazias. E eu fiquei com ela. Jesus, não faz sentido. As igrejas estão cheias, o teu poder está caindo. Ele falou: mas veja. E as igrejas tinham esse pouquinho de gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os servos de Deus estavam corrompidos, buscando os prazeres do mundo. E a igreja era vazia. E tinha aquele pouquinho assim. Ela falou que aí mais mostrou uma outra igreja. Aí nessa igreja tinha 10 pastores no púlpito, porque no Brasil, né? Aquele monte de pastor, 10 pastores. E tinha um pregando e falando: se prepare, igreja de Cristo, Jesus está às voltas, se preparem. E de repente, meus irmãos, quando ele falou: se prepare, Jesus está voltando, ele sumiu, só a roupa do corpo dele caiu, porque Jesus voltou. Ele mostrou, quando ele voltou, sabe o que foi triste, meus irmãos? Ela falou: diante desses 10 pastores, 5 ficaram. A metade dos pastores, eu não estou falando de serva, eu estou falando de pastores. 5 ficaram. Ela: mas Senhor, ele falou: deixe, a minha palavra fala que vai ser estreito. Irmãos, Deus é muito lindo. Ela contou para mim isso e eu caí muito no temor. Eu falei: Senhor, porque eu sinto que esse derramamento de Espírito é dos últimos dias. Isso fica vindo na minha mente. Eu estou despertando a minha igreja, porque eu estou à porta. Irmão, presta atenção. A porta. E eu fiquei assim. Ela falou que ela voltou para o corpo dela e mais 2 pessoas foram arrebatadas e tiveram a mesma visão. Deus mostrou a mesma coisa. Aí, meus irmãos, olha só que interessante. Eu achei em casa esse livro, Heaven is Real, que fala que o céu é real. Eu comecei a ler esse livro e tudo que ela descreve é tudo que a minha tia falou para mim. É a mesma coisa, a mesma visão. Eu falei: uau, que tremendo. Aí veio no meu coração e falou assim: Jonathan, abra na página 70. Aí eu abri. Aí, presta atenção. Quando eu abri, eu li, estava escrito assim. Eu vou ler em inglês, na língua original, e vou traduzir. Jesus wants everyone to know that the end is coming. Aqui fala que Jesus quer que todos saibam que Ele está às portas. Meus queridos, eu acabei de ouvir da minha tia que ele mostrou essa visão da igreja dos últimos dias. Aí eu pego esse livro do nada e ele fala assim: Marcos, quando eu abro, está falando, Jesus quer que vocês saibam que Ele está às portas. Meus irmãos, acordem essa noite, por favor. Eu não estou nem falando pelas almas que estão no mundo, eu estou falando pela sua própria alma. Desperta! Se você não é nascido no Espírito, você vai ter a chance esta noite, agora. Todos vocês fiquem em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, acabou de vir na minha mente a história de Pedro. Ele pescou a noite toda e não tinha peixe. Aí Jesus falou: joga a rede. Ele: mas eu pesquei e não tinha peixe. Ele falou: joga a rede. E quando ele jogou, vieram tantos peixes, meus irmãos, e o barco quase afundou, tiveram que pedir ajuda do outro barco. Aí Jesus falou para ele, aleluia, ele disse assim: vinde após mim e vos farei
pé aqui na frente. Não importa quão apertado ficar, aleluia. Se você não tenha vergonha, vergonha naquele dia, Deus falar, eu não te conheço. Isso será uma vergonha. Carabachira, canta, sura, baixinha. Pura, canta, sui. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Fique em espírito de oração, meu irmão. Doutor Vicente, vem. Aleluia. Aleluia. Pastora Cátia, vem. Vem. Missionária, vem. Vem. Você, missionária, vem aqui também para estar em espírito de oração. Aleluia.